Centro Espírita Luz e Caridade do Lar São Vicente de Paulo, da cidade de Nerópolis, Goiás. Iniciamos neste instante, dentro do programa Escola de Médiuns, o estudo de mais um capítulo do livro Seara dos Médiuns. Acompanham esta nossa apresentação pessoas que na respectiva residência prestigiam-nos participando deste trabalho, pelo que agradecemos. Nossas considerações também ao Grupo Espírita da Casa da Esperança de Goialândia, Anápolis. O capítulo hoje em estudo traz como título Mediunidade e Doentes, texto que tem como base estudos do item 176, subitens 1º, 2º e 3º, do capítulo 14 de O Livro dos Médiuns. Convém esclarecer que o texto que tem como base a nossa apresentação de hoje, que tem como título Mediunidade e Doentes, do livro Seara dos Médiuns, foi produzido pela equipe de Francisco Cândido Xavier, depois que estudaram os subitens 1º, 2º e 3º do item 176 de O Livro dos Médiuns. Foram estudos realizados na cidade de Uberaba, no dia 12 de setembro de 1960. Trataremos no presente estudo do gênero de médiuns curadores, uma das faculdades mediúnicas inerentes ao homem. Recorramos às palavras de Jesus contidas no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18, promessa de Jesus a seus discípulos. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No item 10 do capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, temos a seguinte explicação. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. Constatamos pela observação que para a cura temos os recursos materiais e os recursos espirituais, os bens da terra e os bens do céu. E quando consideramos a bem-aventurança dos brandos, que conforme promessa do Cristo possuirão a terra, compreendemos o trecho do item 5 do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. A recomendação, portanto, é que esperamos os bens do céu, mas nós temos necessidade dos bens da terra. Mas a recomendação é não ligar aos bens da terra mais importância do que os bens do céu. Existem bens ou recursos para a cura, e entre eles os poderes ocultos, como o magnetismo. O Livro dos Espíritos nos esclarece muito bem a esse respeito na resposta à questão 556. Vejamos a pergunta que foi feita por Allan Kardec, dirigida aos Espíritos.
Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Vejamos a resposta dos espíritos. A força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Atentemos pelo que nos esclarece sobre os médiuns curadores, o item 175 do capítulo 14 de O Livro dos Médiuns. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento continuado, regular e metódico. Aqui, em se tratando de mediunidade, é um pouco diferente. As coisas se passam muito diferentemente. Todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a curar, se sabem portar-se convenientemente, ao passo que, nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns a possuem mesmo sem jamais ter ouvido falar em magnetismo. Então temos aí duas vertentes: os magnetizadores, aqueles que têm essa força magnética, que é uma potência oculta que provém da natureza, e temos, por outro lado, os médiuns curadores. Os magnetizadores, conforme foi dito, estão mais ou menos aptos a curar se sabem portar-se convenientemente, ao passo que os médiuns curadores possuem a faculdade espontânea, e alguns desses médiuns curadores possuem essa faculdade mesmo sem jamais ter ouvido falar em magnetismo. Prosseguimos no texto do Livro dos Médiuns. A intervenção de uma potência oculta que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, sobretudo quando se considera que a maioria das pessoas que se pode com razão qualificar de médiuns curadores recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Os médiuns, portanto, médiuns curadores, eles recorrem à prece. E a prece é uma verdadeira evocação da ajuda desses espíritos de luz, mensageiros de Deus. Para a ilustração, vejamos a respeito de mediunidade o que nos diz esse capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos potentes de uma certa intensidade e que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Reconhecemos, portanto, os médiuns latentes. Todo ser humano é médium, e o médium ostensivo, aquele que tem consciência desse potencial mediúnico e que, tendo consciência desse potencial, procura educar a sua mediunidade. Comentado o texto que foi estudado por
Francisco Cândido Xavier e sua equipe, sob a orientação do Espírito Emmanuel, passemos agora ao texto propriamente dito, constante no item 176, subitens 1, 2, 3. Eis as respostas que nos foram dadas às questões seguintes, dirigidas aos espíritos sobre este assunto, médiuns curadores. Muito importante que este é o texto que foi estudado pela equipe de Francisco Cândido Xavier. E o texto é iniciado com um questionamento. Questionamento feito por Allan Kardec. Podem-se considerar as pessoas dotadas do poder magnético como formando uma variedade de médiuns? E a resposta dos espíritos foi: disso não podeis duvidar. Muito importante, Allan Kardec iniciou esse texto em O Livro dos Médiuns com o questionamento se pode considerar as pessoas dotadas de poder magnético como formando uma variedade de médiuns. E os espíritos responderam que disso não podemos duvidar. E uma outra pergunta que foi dirigida também aos espíritos. Entretanto, médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo sua força de si mesmo, não parece ser intermediário de nenhuma potência estranha? Vejamos a profundidade dessa pergunta. O médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Já o magnetizador, ele aure força de si mesmo. Mas a questão é essa: não parece que esse magnetizador seja intermediário de nenhuma potência estranha? Vejamos a resposta dos espíritos. É um erro. A potência magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que chama em sua ajuda. Se tu magnetizas para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interesse por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Portanto, se o magnetizador tem a sua força dirigida para a cura de um doente, ele está chamando ao seu auxílio um espírito bom, porque ele está com boas intenções. Esse bom espírito tem interesse pelo magnetizador e tem interesse pelo doente, aumenta a força do magnetizador, aumenta a vontade do magnetizador e dirige o fluido deste e lhe dá a ele as qualidades necessárias. E vem a terceira pergunta, o terceiro questionamento, subitem 3. Há, entretanto, muito bons magnetizadores que não creem nos espíritos? Há magnetizadores que não creem nos espíritos. E então? E os espíritos responderam: pensas, pois, que os espíritos não atuam senão sobre aqueles que creem neles? Os que magnetizam pelo bem são secundados pelos bons espíritos. Todo homem que tem o desejo do bem os chama sem disso desconfiar. Do mesmo modo que pelo desejo do mal e as más intenções chama os maus.
Por conseguinte, entendemos com essa resposta: os espíritos não atuam apenas sobre aqueles que creem neles, eles atuam em todos os seres humanos. Aquele que magnetiza, a pessoa que magnetiza pelo bem, ela é secundada pelos bons espíritos. E conclui: todo homem que tem o desejo do bem está chamando os bons espíritos sem disso desconfiar. Do mesmo modo que pelo desejo do mal e as más intenções chama os maus espíritos. Se a pessoa tem o desejo do mal, se a pessoa tem más intenções, automaticamente ela está chamando espíritos maus em seu auxílio. Passemos agora ao texto Mediunidade e Doentes, capítulo 67 do livro Seara dos Médiuns. No que se refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma, e os religiosos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. As inteligências sensatas, porém, observam uma e outro, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. Entendamos: cientistas ateus enxergam apenas o corpo na alma. Já os religiosos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. Mas as inteligências sensatas, porém, observam uma e outro. Observam o corpo na alma e a alma no corpo, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. E prossegue o texto: os cientistas ateus, ao modo de técnicos puros, quase sempre entregam exclusivamente ao laboratório toda a orientação terapêutica, interpretando a moléstia como mero caso orgânico de curso previsto, qual se o corpo fosse aparelho frio, de comportamento pré-calculado, esquecendo-se de que os corpúsculos brancos do sangue fabricam antitoxinas sem haverem frequentado qualquer aula de química. Os religiosos extremistas, à feição de místicos intransigentes, quase sempre entregam exclusivamente à oração todo o trabalho socorrista, interpretando a moléstia como simples ato expiatório da criatura, qual se a alma encarnada fosse entidade onipotente na própria defensiva, olvidando que os vírus não interrompem o assalto infeccioso diante dessa ou daquela preleção moral. Então, mesmo os religiosos extremistas, que levam mais a sua observação como místicos intransigentes, entregam exclusivamente a oração, todo o trabalho socorrista, só a oração, interpretando, portanto, a moléstia como um simples ato expiatório, como se a alma encarnada fosse entidade onipotente na própria defensiva, esquecendo esses religiosos extremistas que os vírus não interrompem o seu assalto infeccioso diante dessa ou daquela preleção moral. As inteligências sensatas, no entanto, percebem que o corpo se move à custa da alma, sabendo, porém, que a alma no plano físico
precisa do corpo para manifestar-se, embora reconheçam que toda reação substancial procede do interior para o exterior, razão pela qual, em todos os tratamentos com ação supletiva, será lícito recorrer às forças inesgotáveis do Espírito. Não podemos desconhecer que corpo e alma, o Espírito que dirige o corpo. Na mediunidade curativa, prossegue o texto, portanto, suprime a enfermidade tanto quanto possível com o amparo da medicina criteriosa, mas unge-te de amor para socorrer o doente. Nesse ponto, o texto é direcionado a nós espíritas, a nós médiuns. Na mediunidade curativa, devemos suprimir a enfermidade tanto quanto possível, com o amparo da medicina criteriosa, mas devemos nos ungir de amor para socorrer o doente. A solidariedade ergue o índice da confiança, e a confiança mobiliza instintivamente os recursos da natureza. E nós estamos cientes da força da natureza, cujo autor é o Pai Celestial. E prossegue o texto nos orientando. Pronuncia a prece que reconforte e estende o passe magnético que restaure como se fossem pedaços de teu próprio coração em forma de auxílio. O médium curador pronuncia a prece que reconforta. Deve pronunciar a prece que reconforta. Deve estender o passe que restaure como se fossem pedaços do teu próprio coração em forma de auxílio. Sobretudo, não envenenes o ânimo de quem sofre. Mesmo diante dos criminosos e viciados que a doença arruína, levanta a voz e alonga os braços sem qualquer nota de azedia ou censura, recordando que possivelmente estaríamos nós no lugar deles se tivéssemos padecido as provas e tentações nas quais sucumbiram agoniados. Portanto, o médium curador, mesmo diante de criminosos, diante de viciados que estão passando por uma doença, arruinados pela doença, esse médium deve levantar a sua voz, deve alongar os seus braços, sem qualquer nota de azedia, sem qualquer censura, recordando que possivelmente ele poderia estar no lugar daquele doente, se ele tivesse padecido as provas e tentações nas quais esse doente sucumbiu, agoniado. Seja quem for o doente do qual te aproximes, compadece-te quantas vezes se fizerem necessárias, entendendo que é preciso aprender a ajudar de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Vejamos a postura do médium curador, a postura de um discípulo de Jesus. Seja qual for o doente, ele deve se compadecer desse doente,
tantas vezes quantas forem necessárias. E entender que é preciso aprender a ajudar, de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Às vezes o doente não tem como se ajudar. E a recomendação do Evangelho: ajuda-te e o céu te ajudará. Mas com a atuação do médium, com a atuação desse trabalhador da seara do Mestre Jesus sobre esse doente, ele vai aprender a ajudar esse doente para que esse doente necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. E o texto conclui em seu último parágrafo: somente assim descobrirás quanto em ti, como nos outros, o surpreendente poder curativo que dimana ilimitado e constante do amor de Deus. Somente agindo dessa forma, com muito amor, com dedicação ao necessitado, é que iremos descobrir quanto em nós, como nos outros, o surpreendente poder curativo, esse poder curativo que advém ilimitado e constante do amor de Deus. Muito obrigado a você que nos acompanha com a sua atenção. Que o Mestre Jesus, com todo o seu poder e bondade, o abençoe e a sua casa, e que a paz reine em seu lar.